Salmo 37. Tema: confie no Senhor e espere pacientemente por sua ação. Este salmo contrasta vividamente o ímpio com o justo. Autor Davi. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol da meia-noite que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhe atravessarão o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo, como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere íntegro, observe o justo. Há futuro para um homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos.
Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Como pode um Deus justo ficar aparentemente inerte frente à injustiça da prosperidade dos ímpios? O tema do Salmo 37 está expresso nas palavras do verso 7 e trata do grande problema da prosperidade dos ímpios, que muitas vezes nos deixa perplexos e sem resposta. Esta era a preocupação do salmista Davi. Como podem os ímpios prosperar? Como Deus aparentemente não vê tanta iniquidade, tanta violência e tanto crime, adicionados a tanto roubo, opressão e corrupção descabidos? Como podem prosperar os perversos e corruptos, quando os justos e bons muitas das vezes estão sofrendo na miséria? Em suas profundas meditações e grande experiência de alguém já idoso, além de ser poeta e profeta inspirado e rei da nação israelita, Davi apresenta os imperativos para todo seguidor de Deus e de Jesus Cristo, a fim de que tenha esse assunto claro em sua mente e não venha a decair em sua fé. Ele apresenta como resposta mais convincente o destino dos ímpios, em contraste com a recompensa dos justos. Qual deve ser a nossa atitude frente ao problema da prosperidade imerecida dos ímpios? Os 10 imperativos do salmista nos ajudam a enfrentar o problema. O primeiro imperativo de sua coleção é este, embora pareça estranho. Primeiro, não se aborreça. Versículo 1. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus. Davi passou por essa experiência. Imagine o salmista encerrado em uma caverna, escondido para que o rei Saul, a quem ele tanto ajudara, não o mate com seu exército armado. Imagine o grande rei Davi, com suas vestes reais, atravessando um rio gelado com a família, mulheres e crianças, acompanhados de amigos fiéis, levando bagagem pesada, passando fome e frio pelo caminho, enquanto os seus adversários estavam festejando a vitória sobre ele. Não estaria ele se perguntando: como podem prosperar os ímpios na sua iniquidade? Como pode um Deus todo-poderoso deixar que isso aconteça? Ele diz: não se aborreça por causa dos homens maus. Mas Davi não nos deixa apenas no seu imperativo. Ele nos dá a resposta divina para a nossa inquietação e perplexidade no verso 2. Diz assim: pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ou seja, não se preocupe se os ímpios prosperam. A prosperidade deles é passageira, porque eles mesmos passarão. Ora, se os ímpios são tão transitórios, por que você gastaria tempo e energia em se preocupar com eles? Segundo imperativo: e não tenha inveja dos perversos. Versículo 1. A prosperidade é algo que atrai a inveja dos que desejam ter uma vida fácil e confortável. É por isso que muitos enveredaram pelo caminho do tráfico das drogas e da corrupção. Mas quem, em um momento de lucidez, invejaria um ímpio que prospera? É muito interessante a afirmação de um pregador. Quem invejaria ao boi gordo com faixas e grinaldas que o decoram, quando é levado ao matadouro? Pois bem, o ímpio rico não é mais que um animal engordado para o matadouro. Terceiro imperativo: confia no Senhor. Verso 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Confiar em Deus é uma necessidade de todos os que se sentem fracos e dependem de alguém que é todo-poderoso. Precisamos confiar em Deus quando os ímpios tramam contra nós, enfurecidos, rosnando os dentes. Verso 12. Precisamos confiar em Deus quando os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Versículo 14.
Precisamos confiar em Deus quando temos pouco e os ímpios têm em abundância, sabendo que o pouco dos justos vale mais. Versículo 16. Precisamos confiar em Deus para não sermos envergonhados no dia mau e nos dias de fome sermos fartos. Versículo 19. Porque o justo jamais será desamparado. Verso 25. Devemos confiar em Deus quando o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Verso 32. Sabendo que o Senhor não nos deixará nas mãos homicidas dos ímpios, nem nos condenará no dia em que formos julgados em tribunal. Verso 33. Muitas pessoas ficam só na primeira parte do Salmo. Muitos ficam numa confiança imóvel. Entretanto, temos que agir. Faze o bem, diz no verso 3, diz Davi. O que significa fazer o bem? Habita na terra e alimenta-te da verdade, verso 3. Ou seja, vive no lugar em que Deus o colocou em amor e justiça, e na esfera em que Ele deseja que você atue, você não precisa ficar vagueando de lugar para o outro, pela sua segurança e estabilidade. Fazer o bem significa praticar as obras da justiça divina, no lugar onde Deus determinou para nós. Então, demonstre que a verdade de Deus tem poder em sua vida, porque você se alimenta dela. Alimentar-se da verdade é alimentar-se do próprio Cristo, que é a verdade, o pão que desce do céu. Diz assim na palavra: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então confiamos em Deus, fazemos o bem e andamos na verdade. Esta será a maior arma contra os inimigos que desejam nos condenar. Eles não terão nada de que nos acusar, a não ser buscar alguma coisa em nossa devoção. Isso aconteceu com Daniel, mas ele foi logo livrado da boca dos leões famintos. Ele confiava em Deus, mas continuou a fazer o bem, orando ao Altíssimo, habitando na terra onde Deus o colocara, alimentando-se da verdade e levando a sério a sua devoção, sem se importar com o que os outros diziam. Quarto imperativo: deleite-se no Senhor. Verso 4. Aqui temos um imperativo seguido de uma promessa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A Bíblia tem ordens e imperativos, mas sempre acompanhados de promessas e bem-aventuranças. Quando obedecemos às ordens, podemos esperar o cumprimento das promessas. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se do Senhor é uma experiência de relacionamento pessoal de amor para com Deus, de tal modo que o amamos independentemente das circunstâncias que nos envolvem. O cristão vive para agradar-se de Deus, através de um relacionamento de amor que ele obtém dele, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Isto inclui mesmo passarmos por sofrimento, ocasionado por ímpios que nos afligem e prosperam. Não podemos concordar com os maus, porém nos agradamos de Deus que nunca nos decepcionou. E como Maria, mãe de Jesus, a música de nosso coração será: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, versículos 46 e 47. Agradar-se do Senhor é ser, viver e fazer tudo para agradá-lo. E como nós podemos agradar ao Senhor? Fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Quando fazemos a vontade de Deus sinceramente, nós nos agradamos do Senhor. Mas de que modo conseguimos isso? Guardando a sua lei e os seus mandamentos, que são santos, justos e bons. Romanos 7:12. Nisto temos o exemplo do próprio salmista Davi, que se deleitava em Deus. Ele mesmo disse no Salmo 48: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei.
E neste salmo, no versículo 31, ele diz de todo justo que ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Mas o que significam as palavras da promessa? Ele atenderá aos desejos do seu coração? Pareceria que agora temos o cumprimento de nossos mais íntimos desejos e tendências, mesmo que irrelevantes e pecaminosos. Bastaria nos agradar de Deus? Temos aí a garantia de que todas as nossas orações, ainda nem apresentadas, serão atendidas? De fato, como serão os desejos, os nossos desejos, quando nós nos deleitamos em Deus? É evidente, como vimos, que nossos desejos estarão afinados de acordo com a justiça e sabedoria da lei de Deus, gravada em nosso coração. Salmo 37, versículos 30 e 31. Deleitar-se em Deus é tanto um privilégio como um dever, mas Ele não prometeu satisfazer os apetites pervertidos do corpo, a sua intemperança ou o temperamento da vaidade, mas os desejos da alma renovada e santificada. Qual o desejo de um homem renovado que tem a lei de Deus no coração? É conhecer, amar e servir a Deus. Os seus desejos serão lícitos e justos, além de serem também agradáveis a Deus, que se deleita nos filhos que se agradam dele. Mateus 3,17. Nisto consiste a sua alegria, e a recompensa apenas segue como um resultado. Ele atenderá os desejos do seu coração. Quinto imperativo: entregue o seu caminho ao Senhor. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Uma ordem seguida de outra ordem, porque ambas se explicam, seguidas de uma grande promessa. Uma das coisas mais difíceis de fazer é entregar o nosso caminho a Deus. Muitos não entregam o seu caminho a Deus porque se julgam mais sábios do que Ele, ou têm receio de que a sua vontade exija sacrifícios de sua parte. Queremos dirigir os nossos passos em um caminho que já traçamos por nossa própria sabedoria, e julgamos que vamos indo muito bem, e até nos elogiamos por nossas proezas. No final, vemos que perdemos tempo, energia e propriedades, simplesmente por não seguirmos o caminho de Deus. Então resta lamentar e prometermos a nós mesmos não fazer mais isso, apenas para repetirmos a mesma rotina no dia seguinte. O que significa entregar o nosso caminho a Deus? Salomão nos ajuda a identificar o nosso caminho em um verso paralelo, dizendo em Provérbios 16:3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nosso caminho são as nossas obras, todos os afazeres e negócios da vida, as coisas que fazemos e nas quais andamos. Devemos entregar todas as nossas obras, os nossos planos, as nossas afeições, os nossos sentimentos e desejos do coração, tribulações, provações, aflições pelas quais estamos andando. Tudo deve ser entregue a Deus em forma submissa e contente. Há um estreito relacionamento entre confiar e entregar. Quando você entrega é porque você já confia. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Você tem problemas, tribulações, privações? Entregue isso a Deus. Você precisa se casar? Entrega a Deus. E aqui temos a sua promessa que acompanha o imperativo de entregarmos tudo a Deus. Ele agirá. Isso não significa que ficaremos na ociosidade, de braços cruzados, sem fazer nada, apenas esperando que Deus faça todas as coisas por nós. De fato, aquilo que nós podemos realizar, ele se nega a fazer. Lázaro estava morto
e diante da sepultura do seu amigo, Cristo ordenou que tirassem a pedra que cobria a entrada. Jesus podia ter dado um sopro e a pedra seria rolada e removida. Mas ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Ele não poderá fazer tudo se não entregarmos tudo a ele. Portanto, entregar o nosso caminho a Deus significa entregarmos tudo o que temos a Deus e esperar que Ele faça tudo de acordo com a sua vontade. E a sua vontade inclui fazermos tudo o que Ele nos ordenar, independentemente daquilo que já planejamos em contrário. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sexto imperativo: descanse no Senhor. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus sabe que precisamos de descanso. Estamos cansados deste mundo de pecado, cheio de mentiras, desonestidades e crimes. Jesus Cristo sabe que necessitamos de descanso e Ele ainda nos convida em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansar em Deus no original hebraico é ficar em silêncio diante dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. É preciso parar de falar, parar de reclamar e de se indignar diante dos ímpios e perante Deus. Temos que aprender a calar ou descansar na sabedoria divina e esperar nele, confiando em todas as ocasiões que tudo está nas suas mãos. Sétimo imperativo: evite a ira. Versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Observando as condições prevalecentes em nosso mundo moderno, vemos tantos malfeitores, pecadores, tantos perversos, ladrões, assassinos e corruptos. Mas muitas vezes não podemos deixar de ficar impacientes ao ver como prosperam os ímpios em sua maldade. Como ficar inertes diante de bandidos que roubam a sua casa e ainda matam toda a sua família diante dos seus olhos, e você, impotente, tem que contemplar a barbárie de homens ímpios, perversos e maus que ainda saem dando risadas escarnecedoras? Esse sentimento de ira não precisa ser erradicado, mas controlado. Com efeito, o cristão não é caracterizado pela ira, pelo furor ou pela impaciência, mas pela mansidão. Versículos 10 e 11 diz assim: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Cristo acrescentou um elogio aos mansos no seu reino em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a promessa de Cristo, está em toda a Bíblia. Oitavo imperativo: desvia-se do mal. Versículos 27 a 30. Diz assim: Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. No grande conflito entre o bem e o mal, o salmista orienta, no versículo 27, desvie-se do mal e faça o bem. Vivemos em um mundo cheio de mal, porém precisamos nos apartar do mal, hoje mais do que nunca. Quando deixamos a ira, estamos nos apartando do mal. Quando evitamos os maus sentimentos, estamos nos apartando do mal.
Quando deixamos de lado a violência, estamos nos apartando do mal. Quando evitamos a sensualidade, estamos nos apartando do mal. Nono imperativo: espere no Senhor. Versículo 34. Espere no Senhor e siga sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Ninguém gosta de esperar, mesmo que seja por Deus. Aliás, a tendência é pensar que se Deus é todo-poderoso, então não precisamos esperar por Ele. Ele é que tem que esperar por nós, que somos tão limitados. Mas Ele pensa diferente de nós. Tem planos que para nós são impenetráveis e desconhecidos. E muitas vezes perdemos a paciência com Ele. E há certas pessoas que até dizem que Deus os decepcionou. Mas pacientemente, depois de esperar muitas vezes por nós, Ele nos ordena que esperemos igualmente por Ele. Espera no Senhor. E se o único Senhor de toda a Bíblia é Jesus Cristo, 1 Coríntios 8:6 e Efésios 4:5, então esperar no Senhor é esperar em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por nós. Portanto, temos em Cristo aquele que é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Nunca nos esqueçamos de que primeiro Ele nos salva e depois recebemos o seu amorável convite. Segue-me. Mateus 9:9. E como Mateus, que ouviu este convite, haveremos de segui-lo, deixando tudo para trás. 10º imperativo: observe o homem íntegro. Verso 37. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. A Bíblia diz a respeito de Jó, em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que será que isso foi escrito na Bíblia? Foi escrito para que nós pudéssemos observar homens íntegros, a fim de aprendermos deles e imitarmos o seu exemplo em nossa vida. Jó foi um dos homens de Deus que enfrentou o grande problema da prosperidade dos ímpios. Ele não podia entender esse assunto e disse: como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Jó 21:7, 13 e 14. Mas Jó saiu vitorioso e recebeu de volta em dobro todas as coisas e os filhos que perdeu. Mas qual foi o segredo de Jó? Apesar de muitas dúvidas a respeito das razões do seu sofrimento, pode dizer em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Contemple o patriarca Noé também. Disse Deus a respeito dele, em Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ao observarmos a esse homem íntegro, veremos que ele era de tal fibra de caráter, não em uma cidade celestial, mas em uma terra cheia de corrupção e violência. Concluindo o Salmo 37, como Davi termina esse salmo? Quais são as últimas promessas inspiradas na conclusão do salmo? Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor nos ajuda e nos livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Versos 39 e 40. Portanto, vamos buscar o refúgio em nosso grande e maravilhoso Deus, que certamente nos dará salvação, hoje e eternamente. Vamos confiar em Deus e entregar o nosso caminho e todos os nossos projetos ao Todo-Poderoso. Vamos descansar e esperar nele, e vamos seguir o seu caminho. Porque disse Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
O contexto dessa mensagem é o grande problema e a grande solução para a prosperidade dos ímpios. Mas esta grande solução serve para todos os maiores problemas e tribulações da existência. Portanto, grave bem os 10 imperativos. 1. Não se aborreça. 2. E não tenha inveja dos perversos. 3. Confia no Senhor. 4. Deleite-se no Senhor. 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. 6. Descanse no Senhor. 7. Evite a ira. 8. Desvia-se do mal. 9. Espere no Senhor. E 10. Observe o homem íntegro. Deus te abençoe. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.